Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O projeto de lei que trata da reforma do Código Penal está em tramitação no Senado Federal. O novo texto prevê, dentre outras mudanças, a punição mais severa para corruptos. Para debater o assunto, Justiça do Trabalho na TV vai conversar com o jurista e professor Luiz Flávio Gomes. Doutor em Direito Penal, nosso convidado é um dos integrantes da comissão que redigiu as propostas do novo Código Penal. Professor Luiz Gomes, é uma satisfação tê-lo conosco para falar sobre esse tema, justamente o Código Penal brasileiro, que aí já completa mais de 70 anos, é de 1940, e ele foi pensado quando o Brasil era um país ainda agrário e o mundo nem de longe sonhava com a internet, por exemplo. E, bom, de lá para cá, obviamente, muita coisa mudou, e o senhor é integrante da comissão de juristas que ajudou a elaborar o anteprojeto do novo Código. Foram, segundo nós apuramos, 7 meses de bastante dedicação. Bom, o senhor poderia explicar para quem nos acompanha como foi esse processo de atualização da proposta do novo Código Penal brasileiro? O Código nosso, tendo mais de 70 anos, está totalmente desatualizado para a realidade brasileira de hoje. Sim. Especialmente na criminalidade organizada, na criminalidade, por exemplo, de informática. Embora tenha saído uma lei recente para os crimes informáticos, na verdade foi uma lei parcial e no projeto nós cuidamos de uma visão mais global. Então é preciso atualizar o código, porque a criminalidade avança a cada dia. Eles sabem utilizar todos os meios modernos de comunicação para cometer crimes. Logo, o código precisa ser ajustado. Na parte de corrupção, por exemplo, houve uma reformulação total disso tudo. E nós estamos prevendo, um dos crimes novos que a gente prevê, é exatamente o crime de enriquecimento ilícito no cargo público. Certo. Ou seja, quem exerce cargo público e de repente apresenta uma situação patrimonial incompatível com o que ganha, surge daí uma suspeita, em seguida a uma apuração, e aí nasce o crime de enriquecimento ilícito no cargo público. Então tudo isso são coisas que urgentemente, temos que aprovar urgentemente para atualizar o código à realidade do Brasil. Bom, essa proposta que o senhor se reportou agora de alteração do Código Penal, que trata justamente da criminalização do enriquecimento de servidores públicos, magistrados, políticos, que apresentarem bens incompatíveis com os seus ganhos. Bom, o foco dessa proposta, naturalmente, é também o combate à corrupção, que tem ganhado muita força no país. Mas, nesse caso, como fica a garantia constitucional da presunção da inocência? Isso, não pode haver rompimento dessa presunção. Todos os réus são presumidos inocentes. Compete a quem acusa provar que houve enriquecimento ilícito. O funcionário público não é obrigado a provar que ele é inocente, não existe essa obrigação. O ônus da prova é de quem acusa sempre. Logo, aqui o que compete ao Ministério Público? Prova quanto o sujeito ganha, prova que ele então teve uma evolução patrimonial distinta do que aquilo que o que ele ganha representa, e é dessa maneira que o Ministério Público vai chegar à conclusão de que houve um ganho extra. Não se sabe, neste caso, não vai conseguir apurar onde ele ganhou o extra. Não se sabe, porque se apurar, aí já é um ato de corrupção. Então o crime é outro, é o crime de corrupção. Certo. Mas de qualquer maneira, compete ao Ministério Público provar que ele tem patrimônio muito superior àquilo que o salário dele justifica. Bom, entre os temas polêmicos também está a descriminalização do aborto para algumas situações bem específicas, seria até a 12ª semana de gestação. Bom, sobre o aborto, o que a sociedade pode esperar dessa questão e o que o senhor imagina em termos
de movimentação popular, de segmentos organizados, inclusive da própria bancada evangélica no Senado, no Congresso Nacional? É um tema extremamente complexo, em virtude do fundo religioso dele. Hoje o Código Penal brasileiro já prevê 2 hipóteses de aborto, quando há risco para a vida da gestante, e 2, quando a gravidez resulta de estupro. São os 2 únicos casos. A comissão ampliou um pouco mais. Por exemplo, um terceiro caso, o aborto anencefálico, quando o feto não tem o seu crânio bem formado e não tem viabilidade, não vai nascer com vida. Está provado que não vai ter vida. Então sim, também se agregou isto. Existe também o aborto por razões eugênicas, quando por outra doença o feto está inviabilizado. Também se aprovou isto. E o último caso é a situação em que a gestante não tem a mínima condição psicológica de levar essa gestação até o final, e isso tem um limite temporal até a 12ª semana. Bem, uma coisa, no entanto, é o que a comissão aprovou. Outra coisa é o que pode passar no Congresso Nacional. Todas as informações nos dão conta de que é impossível ampliar o aborto mais do que o anencefálico. É a única coisa que vai passar, e já no Senado, este ano, este projeto será votado. Já vão derrubar as 2 outras hipóteses para ficar somente o aborto anencefálico, além das 2 atuais do Código Penal. Muito bem, voltando ao assunto corrupção. Entre as sugestões está a que visa atribuir responsabilidade penal à pessoa jurídica, ou seja, às empresas que contribuem para essa prática, principalmente no âmbito da administração pública. Nesse caso, que penas seriam impostas? Isso, se imagina uma responsabilidade da pessoa jurídica, tanto quanto já existe hoje nos crimes ambientais. Já é assim. São penas compatíveis, ou seja, multa, fechamento da empresa, interdição da empresa por um período, impossibilidade de contratar com serviço público e etc. São sanções compatíveis. Eu até fui contra chamar isso de responsabilidade penal, mas eu concordo plenamente com algum tipo de responsabilidade de pessoa jurídica, sobretudo quando ela aparece no polo ativo da corrupção, ou seja, ela corrompe o funcionário público. E isso no Brasil hoje passa tudo como se não tivesse ocorrido nada. Ou seja, no Brasil raramente apuramos corrupção. Quando apuramos, sabemos quem é o funcionário corrupto, mas raramente sabemos quem foi a empresa ou o agente corruptor. E essa cultura de não mostrar a cara do corruptor é uma cultura extremamente nefasta para a nação brasileira. O Brasil não vai crescer, ele não pode prosperar enquanto nós não mostrarmos a cara de quem corrompe e de quem foi corrompido. Até porque a nossa própria democracia representativa está bastante fragilizada por conta desse aspecto da corrupção ativa. Justamente. O caso Mensalão, ele veio a calhar, e é um exemplo hoje que o povo inteiro entende bem o que é então corrupção. No Mensalão, nós tivemos ali as pessoas corrompidas, mas ainda não mostraram a cara de quem foi o corruptor, a não ser um ou outro, mas parcialmente. Os verdadeiros corruptores ainda não estão no Mensalão, não estão respondendo ao processo. E a corrupção é, de fato, uma doença do país Brasil, e enquanto essa doença, essa enfermidade não for atacada na sua raiz, nós não podemos esperar um Brasil diferente, um Brasil próspero, que enxergue as futuras gerações vivendo num ambiente mais sadio, mais limpo e mais próspero, porque a corrupção leva muito dinheiro que poderia ser empregado em coisas mais úteis para a população. Muito bem, professor Luiz Flávio, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.